Olá, povo, tudo bem? Hoje a gente vai começar o capítulo 5, que está lá na página 17 da apostila nova. Esse capítulo tem o título Respecting Differences, Avoiding Prejudice. Então, respeitar as diferenças e evitar o preconceito. Na introdução, a gente já tem uma citação da Janet dizendo o seguinte: We all want children to grow up in a world free from bias and discrimination, to reach for their dreams and feel that whatever they want to accomplish in life is possible. We want them to feel loved and included, and never to experience the pain of rejection or exclusion. But the reality is that we do live in a world in which racism and other forms of bias continue to affect us. Discrimination hurts and leaves scars that can last a lifetime, affecting goals, ambitions, life choices, and the feeling of our self-worth. Esse trecho está dizendo que todos nós queremos que as crianças cresçam em um mundo livre de preconceitos e discriminação para alcançar seus sonhos, seja quais forem, e nós queremos que eles se sintam amados e incluídos e nunca experimentar a dor da rejeição e exclusão. Mas a realidade é que vivemos em um mundo em que o racismo e outras formas de segregação continuam a nos afetar. Discriminação dói e deixa cicatrizes que podem durar a vida toda, afetando objetivos, ambições, escolhas de vida e sentimentos de autoestima. Acho que com essa introdução já deu para ver mais ou menos qual vai ser a pegada desse capítulo. E antes mesmo de ler o texto principal que está nas páginas seguintes, eu vou começar fazendo Reading the Word com vocês, mas não vão ser exercícios que eu vou fazer resolução aqui na tela, como geralmente a gente faz com gramática ou perguntas objetivas. São perguntas que, se a gente estivesse em sala de aula, a gente faria alguma discussão, a gente compartilharia ideias. Eu gostaria que vocês pensassem em respostas possíveis e cada um, ao seu modo, fosse dando respostas. Vocês podem usar Google Tradutor para ajudar a redigir essas respostas também. E a primeira questão já começava com esse lance de discussão. Before reading the following text, discuss the topic of this chapter with your classmates and teacher. Write down in English the main conclusions that you got. Aqui eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o tema de preconceito. Na aula anterior, que a gente falou sobre Olimpíadas, eu até fiz uma pergunta, se me engano, na aula ao vivo, dizendo: vocês já sentiram que sofreram algum tipo de preconceito, segregação, racismo? E o que você acha sobre esse tipo de postura? Se você compreende isso como sendo algo cultural ou se você acha que isso sempre vai ser desumano? Gostaria que cada um escrevesse a sua reflexão. E o exercício 2 também é pessoal. A letra A dizia: Do you think we live in a country that respects the differences? Why? Você acredita que a gente mora em um país que respeita as diferenças? E por quê? Aqui é legal vocês pensarem em dois tópicos. Pensar em miscigenação como uma mistura muito grande e rica de cultura e etnia, que faz com que a gente conviva mais amigavelmente com as diferenças do nosso povo, diferente dos países extremistas, mas também gostaria que vocês pensassem no preconceito velado. Ninguém aqui se autodeclara preconceituoso em relação à religião, raça, sexo, mas se esse preconceito velado não existisse no Brasil, nós não continuaríamos a ter crimes por conta de preconceito. Crimes, injustiças, ofensas. Então, pensem um pouquinho, encontrem um equilíbrio entre esses dois pontos de vista e escrevam sua resposta. E a letra B volta para a pergunta que eu fiz na aula ao vivo. Have you ever felt embarrassed because of a situation which involved prejudice or any kind of bad isms? Which ones? Então, você já se sentiu constrangido por passar por uma situação de preconceito de qualquer natureza? Meninas, por exemplo, com situação de machismo, constrangimento em vista da sexualidade sua ou de algum amigo. E como o Vitinho fez a observação, por você ser preto. Podemos usar esse termo porque ele está sendo reiterado da forma mais natural. Por favor, respondam essas perguntas, continuem tendo assiduidade nos exercícios, continuem treinando o inglês de vocês. E agora a gente vai para o texto. O texto que só pela imagem a gente já vai ver um pouquinho sobre situações de inclusão. E o título é Adopt a Disability Attitude. Ou seja, adote uma atitude de inclusão. On a daily basis, persons with disabilities face social and physical barriers, as attitudinal prejudice related to their disability, inaccessibility of buildings and other architectural infrastructure, as well as inaccessibility of information and communication tools.
These barriers very often result from a lack of knowledge or awareness which can easily be overcome with very simple actions. Disabled persons can fully participate in the society if attitudinal and physical barriers are removed. E esse parágrafo está dizendo que diariamente as pessoas com deficiência enfrentam barreiras sociais e físicas, preconceitos de atitude relacionados às suas deficiências, inacessibilidade de edifícios e outras infraestruturas arquitetônicas, bem como inacessibilidade de informações e ferramentas de comunicação. Essas barreiras são muitas vezes resultantes da falta de conhecimento ou consciência que pode ser facilmente superada com ações bem simples. Pessoas com deficiências podem participar plenamente da sociedade se as barreiras atitudinais e físicas forem removidas. E o texto segue dizendo: Whether in your personal or in your professional activities, you can do it. What you can do as a citizen. Então, indiferente de ser na sua vida pessoal ou profissional, você consegue fazer isso. O que você pode fazer como cidadão? Focus attention on the person instead of on the disability. Focar a atenção na pessoa, ao invés de ficar olhando para a deficiência dela. Disabled persons should be treated like anyone else. Então, pessoas com deficiência devem ser tratadas como qualquer outra pessoa. Avoid prejudice linked to outward appearance of the disabled person. Então, evitar preconceito em relação à aparência física da pessoa com deficiência. Quando eu era uma pequena Gracielinha, eu estava na minha primeira série. Entrou um menino que era cego na minha sala e não havia orientação nenhuma por parte dos professores, nem por parte dos nossos pais como a gente deveria agir em relação a eles. Então ele era completamente excluído, ainda mais que ele usava uma máquina para poder fazer a digitação do braille, fazer bastante barulho. A gente não sabia se podia falar oi para ele. E eu tenho 32 anos, ou seja, nem faz tanto tempo assim. A geração de vocês vem muito melhor nesse sentido, muito mais bem instruída, muito mais esclarecida. E o texto segue dizendo: Avoid childlike or appealing attitude towards a disabled person. Ou seja, evite atitudes de tratar com dó ou infantilizar as pessoas só porque elas têm deficiência. Realize that disabled persons are no braver than anyone else. Entenda que uma pessoa com deficiência tem o mesmo tanto de coragem que qualquer outra pessoa. Always include the disabled person in conversation. He or she might also have interesting things to say. Sempre inclua a pessoa com deficiência numa roda de conversa. Assim como qualquer outra pessoa, ela também tem coisas interessantes a dizer. In a conversation with a disabled person accompanied by personal assistant, address yourself directly to the disabled person, not to the personal assistant. Então, se for uma pessoa com deficiência que tem acompanhante, não se dirija ao acompanhante para conversar. Fale com a pessoa diretamente. O acompanhante está ali para auxiliar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar com crianças de inclusão. Eu sempre tenho alunos autistas e eles têm acompanhantes em sala e a comunicação tem que ser diretamente com o aluno. Isso faz toda a diferença para eles. Always ask if the person needs help. Do not assume he or she does. Sempre pergunte se a pessoa precisa de ajuda, não vá concluindo que ela precisa. Let the person express his or her needs, do not make assumptions. Então, deixe a pessoa expressar suas necessidades, não vá tirando conclusões. E o texto segue com outro subtítulo, Do you employ and manage staff? Então, se você é um empregador ou administra uma equipe, develop an equal opportunities recruitment policy. Então, desenvolvam uma política de recrutamento igualitário. Comecem a reparar, os mercados aqui da minha cidade, eles sempre empregam pessoas com deficiências físicas para trabalhar, por exemplo, nos caixas. Existem leis que asseguram a contratação de pessoas com deficiências físicas. Offer traineeship opportunities for persons with disabilities. Ofereça o treinamento especializado. Develop a diversity policy within your business. Desenvolva uma política de diversidade dentro do seu negócio. Organize a Disability Awareness Training for your staff. Ofereça aí treinamento para que a sua equipe entenda as diferenças da deficiência. Make the building and the workplaces as accessible as possible. Wider doors, ramps, accessible toilets, accessible telecommunication and technological tools, etc. Faça seu espaço de trabalho mais acessível possível, com portas mais largas, rampas, banheiros acessíveis, acessibilidade de telecomunicação, tecnologia, etc. Whenever modifying the infrastructure of the workplace or changing hardware and software material,
Always consult a disabled person before you implement anything. E se a empresa já contrata pessoas com deficiência, eles sempre devem ser consultados antes de haver alguma mudança física, estrutural, no prédio, ou mudanças de hardware ou software. Ai meu Deus, olha os grupos do memorial. Meu pai. O próximo subtítulo, Do you organize leisure activities? Se você trabalha com organização de atividades de lazer. For excursions or trips, plan to order adapted vans, buses, inquire about the accessibility level of the places to be visited, ensure that sufficient accessible hotel rooms, adapted bathroom, large room, wider doors are available for disabled participants. Então, se você trabalha com excursão ou com viagem, se preocupe com ônibus ou vans adaptadas, se os lugares vão ter acessibilidade, os lugares a serem visitados, se o hotel que vai ficar hospedado também tem acessibilidade, banheiro adaptado, quarto maior, portas mais largas, tudo isso tem que ser checado. In sports activities, offer an accessible building or century, including accessible changing rooms and easy access to sport area. Já se você trabalha com atividades esportivas, você tem que ficar atento a toda a estrutura do prédio, incluindo a posição dos vestiários, para que ela tenha fácil acesso à área de esporte. Tá acabando, povo? For any other activity, make sure that your leisure venue includes at least one accessible toilet, accessible buildings including indications in Braille. E para qualquer outra atividade, o essencial é o banheiro acessível e a estrutura de prédio. Vocês podem ver que em Jundiaí, vários elevadores têm o Braille. A pinch of knowledge, 2 spoons of awareness, and a handful of simple actions are the ingredients of a very successful disability attitude. Então ele brinca, Uma pitadinha de conhecimento, 2 colheres de consciência e uma colherada bem cheia de ações simples são ingredientes para uma atitude de inclusão de sucesso. Eu já vou aproveitar a videoaula para explicar o exercício 3, 4 e 5, que agora sim vocês vão ter que fazer com base no texto. O terceiro exercício é super simples, vocês têm 2 perguntinhas para responder em português sobre o texto. O exercício 4 é meio que fazer um resumo do texto ali em cima. Então, o que você pode fazer como cidadão em relação às pessoas que têm deficiência? Cita 3 coisas em português, qualquer uma das 3 bolinhas que estão ali no texto. A B, se você fosse um empregador, e a C, se você trabalhasse com organização de atividades de lazer. Bem simples, só resumir o texto, pegando os tópicos, diminuindo eles o máximo possível, deixando em português. E o 5, ele só está pedindo para fazer a tradução desse trechinho que está entre aspas, que foi o que eu encerrei o texto. Basta voltar o vídeo que vocês já conseguem chegar na resposta certa. E sobre esse tema, galera, se a gente tivesse em sala de aula, eu passaria o trailer de 2 filmes para vocês. O Como Eu Era Antes de Você, que vai tratar sobre uma pessoa que está tetraplégico, e Intocáveis. Esse daqui é a coisa mais linda do mundo. Baseado em fatos reais, muito da hora. Se puderem, assistam. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Et la jupe, elle est où là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut. On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Et quoi? Vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, voilà. 100 € que j'ai mis dans le monde. Tenez.